Na Ilha dos Tritões, duas figuras mudaram a história. Uma rainha que acreditava na paz, um guerreiro que acreditava na luta. Otahime e Fischer Tiger. Dois caminhos diferentes, um mesmo sonho, a liberdade. E no nosso mundo, essa história já aconteceu. Nos Estados Unidos, um pastor com voz de esperança e um homem que se recusava a se ajoelhar diante do opressor dividiram a nação com suas ideias. Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Hoje você vai entender como One Piece transformou uma das histórias mais sangrentas, reais e cruéis da história da humanidade em uma das melhores histórias narrativas do mundo dos animes. A luta dos tritões e dos homens-peixes não é uma ficção, é uma metáfora, é um reflexo das injustiças que já ocorreram na história da humanidade. A Ilha dos Tritões sofreu durante séculos a dor da escravidão e do preconceito, assim como milhões sofreram na história do mundo real, e ainda sofrem pela cor da pele, pela origem, pela classe social. Assim como no mundo real, no universo de One Piece também surgiram líderes com visões opostas de como alcançar a igualdade e a liberdade. Um defendia a compaixão e o outro defendia a resistência. Você está prestes a ver como Eiichiro Oda pegou duas figuras históricas importantíssimas e as transformou em personagens que marcam o coração de quem assiste. Um dos arcos mais desvalorizados, posso dizer, mais injustiçados da história de One Piece. Fischer Tiger, um ex-escravo que viu de perto a crueldade da humanidade. Carrega no seu peito uma cicatriz que não fere apenas a pele, mas toca também a alma. Líder dos Piratas do Sol, liberta escravos, confronta os poderosos, mas não aceita de jeito nenhum a ajuda dos humanos. E esse orgulho é a sua arma, e também a sua sentença. Do outro lado nós temos a rainha Otahime, frágil e pequena no corpo, mas gigante no espírito. Em um mundo onde tritões e humanos se odeiam, ela prega o diálogo, ela prega a paz, ela prega a empatia, a reconciliação. Mesmo sendo rejeitada, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo desacreditada, ela não recua. Esses dois personagens eles não surgem do nada, eles são construções narrativas feitas por Eiichiro Oda para responder a uma pergunta que é como conquistar a liberdade após séculos de opressão. E é aí que a história entra. Eu como professor, também fazendo os reacts de One Piece, cara, eu surtei com o Otahime e com o Fischer Tiger. Que história fenomenal! E ao ver esses dois personagens, eu não pude deixar de enxergar neles dois as figuras de Martin Luther King Jr. e de Malcolm X. Martin Luther King Jr., um pastor negro batista, acreditava na integração entre brancos e negros. Pregava a paz e a não violência, a reconciliação, os direitos para todos, iguais para todos. Sonhava com um mundo onde negros e brancos andariam de mãos dadas. Malcolm X, por outro lado, carregava dentro de si a fúria dos guetos. Não aceitava passividade diante da opressão. Defendia o orgulho negro e, em muitos momentos, até mesmo a separação a fim de proteger o seu povo. Ambos foram gigantes. Ambos pagaram com a vida. Ambos lutaram por justiça. A escravidão em One Piece não é uma metáfora sutil, é brutal, explícita e dolorosamente familiar. Tritões acorrentados, humanos comprando vidas em leilões, crianças marcadas com ferro quente na pele. O universo criado por Eiichiro Oda bebe diretamente da história da humanidade, dos ecos do tráfico transatlântico, dos leilões de carne humana e da desumanização racial. Também da segregação racial. Fischer Tiger foi escravizado em Mary Joyce. Um dos tritões mais poderosos da sua geração foi escravizado, reduzido a objeto. Viu o pior da humanidade e quando finalmente conseguiu fugir, não fugiu sozinho. Ele libertou outros, de diferentes raças. E é lindo. É lindo ver a história dele quando ele liberta a Koala. Um dos momentos mais incríveis e lindos de toda a história de One Piece. Ainda assim, mesmo ao salvar, ao libertar escravos, inclusive humanos, ele carrega no seu olhar o peso da dor. Essa dor é tão grande que ele não quer se parecer com humanos. Ele não quer a ajuda dos humanos. Tal ajuda essa que ele tanto necessitou nos seus últimos momentos de vida em uma transfusão de sangue. Mesmo assim, ele não quis aceitar essa transfusão, porque ele não quis trair a sua própria dor. Eu não quero viver com esse sangue em mim! Essa recusa tão extrema é o grito silencioso de quem foi desfigurado pela opressão. É o grito de quem perdeu a fé. No mundo real, o eco disso aparece nas comunidades negras que, após séculos de escravidão e segregação, construíram uma resistência marcada pela desconfiança e muitas vezes pela revolta.
O ressentimento de Fischer Tiger não é gratuito, é histórico e profundamente humano. Enquanto Tiger caminha pelas sombras da dor, fazendo a sua luta acontecer, outra pessoa se levanta, Rainha Otahime, se levanta com uma luz, com uma coragem que é diferente da de Fischer Tiger, que é a coragem de acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita. Em uma sociedade marcada pelo ódio, Rainha Otahime insiste em ensinar as crianças que o outro não é o inimigo. Ela recolhe assinaturas, ela educa, ela sensibiliza, ela chora quando alguém chora, ela implora pela empatia de todos. É fácil chamar essa postura da Otahime de ingenuidade, mas não é. É resistência da mais pura. Amar em meio a ódio é uma das formas mais radicais de rebelião. A diferença entre Otahime e Tiger, assim como entre Martin Luther King e Malcolm X, é a maneira como eles reagem à ferida histórica. Otahime escolhe o caminho da esperança, da não violência, e ela sabe que ela pode morrer por conta disso, e morre, assassinada. Assim como Martin Luther King, da mesma maneira. E a morte deles não foi em vão, foi uma semente. If he were made to realize how black people really feel and how fed up. Malcolm X é até hoje uma figura controversa. No início da sua militância, ele defendia a separação como uma forma de proteger a comunidade negra. Chamava os brancos de demônios, ecoando o que ele mesmo tinha vivido em sua infância e juventude. Ele foi preso, explorado, agredido. Era impossível pedir a ele que confiasse em quem tanto o feriu. Da mesma forma, Fischer Tiger não prega o extermínio humano, mas também não prega o perdão. Ele acredita na ação. Ele acredita que precisa agir nas bordas do sistema. Liberta escravos, enfrenta o governo mundial, cria um símbolo de resistência com os piratas do sol, mas seu coração continua fechado. A cena em que ele recusa o sangue humano é tão emblemática quanto o discurso de Malcolm X, em que diz: se você não estiver pronto para morrer por isso, retire a palavra liberdade do seu vocabulário. Mas é importante destacar que Malcolm X também mudou. Após sua peregrinação a Meca, ele percebeu que o problema não era a cor da pele, ou seja, os brancos, mas sim o sistema opressor. Ele começa a dialogar com outros líderes, ele repensa sua visão, mas infelizmente é assassinado antes de completar sua transformação. Fischer Tiger também não teve tempo. Morreu com o idealismo ferido, mas seu legado permanece, mesmo entre aqueles que não concordam com o método dele. Martin Luther King foi preso mais de 30 vezes. Apanhou, foi perseguido, sua casa foi atacada, sua família ameaçada, mas ele não desistiu. Ainda assim, ele continuou marchando. Martin Luther King continuou pregando o amor, continuou pregando um mundo onde negros e brancos poderiam andar de mãos dadas. Assim como ele vai dizer, I have a dream, eu tenho um sonho de que um dia os meus filhos não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. E quando a gente assiste One Piece e vê a Otahime pregando isso, implorando por assinaturas, pedindo para as pessoas acreditarem que é possível subir à superfície, conviver com os humanos, é impossível não se lembrar de Martin Luther King. Otahime sabe que isso é perigoso, ela sabe que ela vai ser atacada, mas assim como Martin Luther King, ela acredita que a paz é o único caminho. Ela não ignora a dor do seu povo, mas ela oferece uma alternativa que não vai destruir eles por dentro, onde eles não tenham que virar um monstro. É curioso pensar como o mundo costuma ridicularizar os pacifistas. Otahime é zombada, desacreditada, chamada de sonhadora. Martin Luther King também foi. O FBI tratava o Martin Luther King como uma ameaça. Muitos militantes consideravam Martin Luther King fraco, mas no fundo, ambos eram fortes, e muito fortes, porque é preciso uma força colossal para amar em meio ao ódio, para amar quando você tem todos os motivos do mundo para odiar. Isso é força, e é uma força violenta. E é isso que torna a morte tanto de Otahime quanto de Martin Luther King ainda mais cruel e dolorosa, porque ambos acreditaram, foram mortos porque acreditaram, foram mortos porque tentaram pregar o amor, porque pregaram a paz, foram mortos porque acreditavam que o coração humano podia mudar. Mas, ironicamente, a morte dos dois, tanto de Otahime quanto de Martin Luther King, é o que vai acelerar a transformação, é o que vai acelerar a mudança,
Quando Martin Luther King é assassinado e morto, a legislação americana passa a mudar. Quando Otta Haime é assassinada e morta, os tritões começam a repensar a sua postura a partir do exemplo dela. A paz nunca foi ingênua, ela sempre foi um risco e um símbolo de força. Quando pensamos em Fischer Tiger e em Otta Haime, em Malcolm X e Martin Luther King, não podemos pensar e cair na armadilha de escolher um lado certo. Ambos estão certos, mas também ambos estão errados. Ambos representam uma resposta legítima de uma dor que é ancestral, de uma dor que é histórica. E é aí que o One Piece mostra a sua genialidade. Na verdade, o Oda, né? Ele não nos entrega heróis perfeitos, ele nos entrega pessoas, personagens que são quebrados, que estão quebrados pela dor, mas que tentam de alguma maneira mudar a sua realidade e a sociedade em que estão com as ferramentas que eles têm. Na história, Martin Luther King e Malcolm X também não foram inimigos, foram complementares, um complementava o outro. São os dois extremos de uma mesma ferida, e suas ideias juntas ajudaram a mudar o movimento negro da atualidade. No fundo, o que todos eles nos dizem é simples e profundo: não há liberdade sem dor, não há paz sem risco, não há justiça sem coragem. Seja com o punho cerrado ou com a mão estendida, o caminho para a liberdade, senhores, exige enfrentamento e exige alma. Fischer Tiger e Otta Haime, Martin Luther King e Malcolm X, todos eles sabiam que o mundo não poderia mudar sozinho. Todos eles deixaram sementes. E agora, cabe a mim e a você regar. E você, qual caminho acredita que mudaria o mundo? Deixa nos comentários a sua visão. E se essa conexão entre mundo real e animes mexeu com você, pô, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário aqui, vai ser muito bacana ver. Esse é um quadro novo que eu quero trazer pro canal e tentando conectar um pouco dos meus conhecimentos, da minha paixão, que é história. Então eu conto muito com o feedback de vocês desse vídeo. Esse é o primeiro vídeo, já tenho várias ideias anotadas, tenho já várias ideias de títulos anotadas, mas eu preciso do feedback de vocês, do apoio de vocês nesse tipo de vídeo, para que esse tipo de vídeo ele vá além do react, do simples react que eu faço, vá além do simples entretenimento, mas vá também e chegue aos corações como uma forma de reflexão. Rainha Otta Haime e Fischer Tiger, Malcolm X e Martin Luther King tem muito a nos ensinar, e o Oda foi um gênio ao escrever essa história. Prega o extermínio humano. De novo, famoso disco. De novo, vamos de novo. Não, de novo, vai de novo. De novo. Ah, tava bom, vamos de novo. Os homens. De novo.